Boa Obrigado. tarde, galera. Bom, nós vamos falar hoje para vocês por dentro do desenvolvimento de Um Gato no Cangaço, né? Que é o jogo em desenvolvimento da gente atualmente. Ele não está pronto, então vocês vão ver de fato como é que foi esse processo de construção do protótipo. Nós somos a Braga Studios e eu vou apresentar um pouquinho da equipe para vocês também saberem quem está por trás disso. Aqui temos a Aleph Torquato, que é a nossa artista principal, Júlia Carneiro, que é programadora e game designer, eu, que sou CEO, produtora e diretora criativa, sou formada no BEI de Artes na UFBA e em produção cultural também na UFBA. Irlan. Eu sou CEO da Brag, programador e game designer líder. Sou formado também no BEI de Artes da UFBA, com concentração em artes e tecnologias contemporâneas. Pedro Mariotti, também programador e game designer. Temos Iratã Nascimento, que é o cordelista do nosso jogo, né? O nosso jogo ele é inspirado na literatura de cordel, então a gente precisou de um cordelista. Mariana Teixeira, que é outra artista também. André Oliveira, que é especialista de conteúdo, basicamente pessoa do marketing. E Ingrid, que é a designer e animadora 2D. Além disso, a gente conta também com a Punk e Hazard, que inclusive estão aqui, Matheus e Felipe, que está ali atrás, que são irmãos e são donos de uma empresa que faz som para jogos e para cinema. E eles fazem todos os sons dos nossos jogos. Bom, o papo de hoje a gente vai organizar com uma sensação de papo mesmo. Então, inicialmente, a gente vai apresentar aqui um monte de coisa. Vou falar aqui daqui a pouquinho sobre cada uma delas. No final, a gente vai ter um momento de playtest, onde a gente vai liberar para vocês jogarem o jogo. Como o Eduardo já explicou, o jogo está em desenvolvimento ainda, então é um protótipo do projeto. E aí a gente vai conversando e desenrolando a coisa. Bom, primeiro, a gente vai falar sobre esses 3 tópicos principalmente. Processo criativo e técnico, então a gente vai falar até agora como é que a gente se organizou para desenvolver as coisas que a gente está desenvolvendo, como é que foi o processo tanto criativo quanto técnico para desenvolver esse protótipo, cultura e narrativa, então como é que a gente fala sobre um jogo que é, obviamente, um jogo naturalmente nordestino, afinal a gente está falando sobre cangaço, mas como é que vai além do chamariz cangaço, como é que a gente coloca a nossa identidade dentro do jogo. E, como eu disse, a gente vai abrir para playtest no final. Antes do playtest, a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, que aí a gente já vai ter parado a gravação, e aí a gente vai, de fato, abrir para papo, para vocês tirarem dúvidas, o que vocês quiserem perguntar. O que a gente quer aqui é, de fato, abrir o jogo e colocar as cartas na mesa. Então, a gente vai ser bem sincero, vamos falar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais são os perrengues, quais são as coisas boas, e sobre o processo como um todo, livro aberto nesse momento. Eu vou passar um teaserzinho do jogo. Bom, o jogo é um roguelike, auto battle e deck building em 2D, como dá pra ver, né? Ele mistura ação e estratégia com uma narrativa inspirada em literatura de cordel. E eu vou deixar o teaserzinho rolando. É um deck builder, né? Dá pra ver, tipo, as cartinhas e tal. E aqui é a parte do auto battle. Não dá pra ver daí, mas ele tá tirando um chinelo. E aqui é o acampamento que eu vou explicar com mais calma depois. Tá, como é que começou, de fato, essa história desse projeto? Qualquer projeto, começa com uma ideia. E seu jogo pode surgir de uma história, pode surgir de uma mecânica, de um desenho, de um sonho. Pode surgir de, quero muito fazer um jogo roguelike. Não foi o nosso caso. O nosso jogo surgiu de uma vontade do nosso artista de fazer um jogo inspirado na estilogravura. Ele falou, eu queria muito fazer uma arte inspirada em estilogravura, vamos fazer. Pô, vai ficar da hora, vamos fazer. Daí surgiu, vamos pensar o que dá pra fazer com arte de estilogravura. E aí, um belo dia, eu pensei num nome. Um Gato no Cangaço. E era isso que a gente tinha. A gente tinha arte, estilogravura e o nome, e não tinha mais nada. Não sabia que gênero ia ser o jogo, não sabia que mecânicas ia ser, não sabia nada do que ia acontecer. Apenas que provavelmente ia ter que envolver um gato, já que tinha gato no nome, e que ia ter que ter a ver com cangaço também, né? Porque tava no nome. E aí eu simplesmente joguei pra galera, galera, vamos fazer um jogo, um gato no cangaço? Nossa, adorei, vai ser sobre o quê? Não sei. Vamos agora descobrir. Tá. E aí, pode passar? E aí, como é que a gente chegou no modelo de escolher um jogo roguelike, deck builder e auto battle, né? A gente fez
pesquisa de mercado. A gente, antes de desenvolver o Gato no Cangaço, a gente estava desenvolvendo um jogo chamado Mu, que é sobre uma vaquinha que ela é abduzida. E a gente teve alguns erros nesse desenvolvimento, e o primeiro grande erro deles foi não ter olhado para o mercado, para saber se o projeto tinha viabilidade comercial. Mu é um jogo de plataforma, né, 2D, e apesar de ser um jogo muito legal, muito bonito, ele não é muito vendível. E a gente não queria cometer o mesmo erro nesse jogo, então a gente foi, beleza, que tipo de jogo que está vendendo bem no mercado? Qual o tipo de gênero que está hypado? Quanto que eu consigo cobrar, inclusive, por um jogo de tal gênero ou de tal gênero? E foi assim que a gente chegou no gênero de roguelike. E próximo passo é o quê? Ok, já sabemos o que é que mais ou menos a gente quer fazer com o jogo, sabemos que a gente quer fazer esse estilo de arte, sabemos o nome do jogo, e agora falta o dinheiro, né? Para começar a fazer o jogo. E aí a gente começou a escrever o projeto, tá? A escrita de um projeto cultural não é a escrita de um GDD, que é o documento do game design que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A escrita de um projeto cultural é onde você vai explicar por que o seu projeto precisa existir, por que ele é relevante, o que é o seu projeto e o que é que ele pode alcançar de impacto, né, por ele existir por si só. Então, após escrever esse projeto, a gente foi em busca de financiamento. E aí chegamos na Política Nacional Aldir Blanc. Bom, como a Eduarda falou, a gente foi procurando, a gente fez mais de uma tentativa, né? A gente procurou de algumas formas o financiamento, e a forma que a gente conseguiu foi através da Política Nacional Aldir Blanc, um edital do governo do estado. A gente, nesse processo de buscar financiamento, a gente primeiro estruturou também um plano de desenvolvimento de projeto enquanto a parte mais negócios mesmo, digamos assim. Então, o edital da PNAB, ele era focado para laboratório de games, ou seja, não dava, e inclusive a grana também não seria o suficiente para desenvolver o projeto como um todo. A gente está falando de R$100 mil aqui para a PNAB, edital público, então vocês podem olhar lá, né? Não tem por que eu esconder o valor. E esse dinheiro de 100 mil, obviamente, não daria para desenvolver o projeto inteiro, né? Porque são muitos meses, uma equipe inteira para pagar. Vocês viram quanta gente lá desenvolvendo o projeto. Então, a gente focou, de fato, em desenvolver um protótipo, entregar um protótipo para esse edital que fosse vendível para uma publicadora no futuro. E isso a gente vai explicar lá no final, quando a gente falar sobre o futuro do projeto. Mas vamos lá, a gente escreveu então, passamos, fomos contemplados, festa. Ainda bem. Ganhamos esse valor. E por isso esse projeto é contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc da Bahia e tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Fiz o que eu precisava fazer como parte do edital, inclusive, faz parte desse processo de divulgação que a grana foi através da PNAB, né? O que é, obviamente, super justo. Só um ponto. Esse edital especificamente teve uma categoria de laboratório de games. Então, a proposta do próprio edital era que você experimentasse, né? Que você validasse um jogo. E que é isso que a gente está fazendo, né? A criação desse protótipo é para validar se a ideia é boa ou não. E existem editais mais abertos e mais fechados, né? Existem editais que são focados, por exemplo, em finalização do projeto, outros que são focados em um jogo que já está pronto e fazer porting. Sim. Enfim, existem várias categorias. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, do setor, negocia com o Estado para a gente poder ver quais são as demandas que os trabalhadores da área estão precisando para fazer um edital que faça mais sentido, né, para a realidade em que ele está sendo aplicado. Uhum. Bom, a gente tem, depois que a gente conseguiu a grana, agora está na hora de trabalhar e fazer a coisa acontecer. Então, na Brag, a gente tem principalmente essas 5 frentes de trabalho. A gente vai falar o geral das 3 principais, fazer um fluxo de trabalho das 3 principais. E a gente tem, então, produção, que organiza a coisa toda. A gente tem o centro de criatividade, e aí a gente vai explicar mais para frente por que criatividade. A gente tem game design, que é a parte de mecânicas, planejamento do jogo. Um parênteses, levanta aqui quem é aluno novo no curso de jogos. Ok, temos alguns nomes. Calouro. Ok, a maioria então já sabe do que eu estou falando, então eu vou avançando. Bom, a gente tem a equipe de sonoplastia e programação, que é quem vai fazer o jogo acontecer ali, desenvolvendo o projeto.
Tá, quando a gente submete o projeto para edital especificamente, a gente precisa ter um controle de entregáveis, né? Porque a gente está recebendo esse dinheiro e se comprometendo a entregar um protótipo. Para isso, a gente tem que ter um roadmap, que é basicamente o que você vai dizer que você vai entregar cada mês. Esse roadmap aqui foi mais ou menos o que a gente fez no início, mas ele mudou, porque é normal, gente. Eles mudam durante o processo. Tem coisa que você não consegue entregar na data, você bota para depois, aí puxa a coisa que era para depois para ir antes. O importante é entregar no final. Mas isso aqui é muito importante para a gente ter uma visualização do que a gente precisa entregar, mais ou menos, em cada mês. Então, eu não vou ler tudo para vocês, mas, por exemplo, a gente começou a lore em junho, porque o mês de maio foi basicamente concept art e GDD. E estruturar, de fato, o projeto. Quem vai fazer, que parte, quando a gente tem que entregar as coisas. E essa fase é muito importante. A gente tirou um mês inteiro para organizar o projeto e não ter dores de cabeça depois. Spoiler, mesmo assim teve. Mesmo assim teve dor de cabeça. Em setembro, agora começa a fase de correção de bugs, né? Porque todo jogo vai ter bugs. Impossível você fazer um jogo que não tenha nenhum bug. Impossível. Então, se você já planeja que você vai lidar com eles em algum momento específico da fase do seu planejamento do jogo, do processo do jogo, já tira também é menos uma preocupação, porque já estou planejando que eu vou ter que lidar com isso nesse momento. Pode passar. Tá, aí temos o fluxo de trabalho. Isso aqui é como acontece dentro da Bragg para esse projeto. Porque o fluxo de trabalho ele muda dependendo do projeto, do que o projeto precisa, se o projeto é mais robusto ou menor, né? São fluxos diferentes. Nesse caso, a gente optou por começar o processo de arte um pouco antes do que normalmente a gente faz. Então, a gente começa com produção, que a gente faz a gestão de todas as tarefas, a gente organiza, né, o rolê. Depois a gente vai para o game design e o UX, que a gente teve que contratar, inclusive o UX, esqueci de mencionar. Mas a gente teve que contratar o UX porque a gente tem telas muito complexas dentro do jogo. E aí a gente não conseguiu dar conta internamente. Então o game design vai lá, faz o papel dele e joga para a programação. O que a programação vai fazer agora? Sistema base, tá? Montar a room, abrir o programa, fazer tudo que é básico, colocar já bonitinho lá o que vai precisar da tela de configuração, por exemplo, ou sistema de batalha. E aí vem para a arte. Só que enquanto está rolando a programação, a arte já pega, porque a gente já fez o concept antes, como vocês viram ali no roadmap. Então a gente já tem o concept e já começa a produzir as artes. Para quando a programação chegar para fazer essa parte da arte, vou dar um exemplo, né? Vamos supor, um inimigo. A arte vai lá, faz o inimigo, que já foi brifado ali no GDD. A gente vai lá, faz a arte está pronta. Aí a programação vai pegar para programar o inimigo já com a arte final. Porque para esse projeto a gente achou que agilizava muito o processo. Depois a programação pega, implementa, vai para o som. O som, ele já precisa ter a referência visual para poder ser produzido os sons, né? Então ele precisa ver como é que o jogo vai estar para depois produzir o som por cima. Aí a programação pega, implementa, correção de bugs e no final temos os testes. A gente sempre testa tudo que der. Tá, e aí falando de criatividade. Vocês vão ver que a gente trouxe os 3 fluxos dentro das áreas, né, de criatividade, programação e som, mas vocês vão ver que eles são bem parecidos. Criatividade, a gente chama de criatividade porque a gente não está mais lidando só com artes visuais, a gente também lida com roteiro dentro da empresa, então a gente resolveu chamar a área de criatividade. A gente sempre começa com o mood board, né, que é basicamente pesquisar referências. Referências são extremamente relevantes para tudo, e referência não é só conhecer vários jogos. Vocês precisam ter outros tipos de referências. Referências de filmes, de séries, de vivências mesmo. E é aqui que a gente reúne tudo num lugar e fala, isso faz sentido para o projeto, todo mundo está alinhado com a mesma visão de como o projeto vai se parecer no final. Aí vamos para o conceito, que é onde a gente define estilo, regra, cor, né? Como é que vai ser aplicado isso dentro do jogo visualmente. Os assets, né? Que depois do conceito a gente finaliza essas artes, que são as artes que vão para o jogo. Testamos, então a gente joga para o público para falar, isso aqui tá feio, isso aqui tá bonito, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Isso aqui eu não entendi, que é mais grave ainda do que tá feio. E juices, que é a parte de deixar o jogo gostoso, né? Eu até coloquei aqui, hora do molho, muitos e muitos efeitos visuais. Esse é o momento, principalmente num jogo roguelike, que você vai mostrar que o seu jogo está realmente bom. Né? É o momento que você... É o polimento, né? É o momento de falar assim, não, já está pronto a base, agora eu vou deixar ele barril. Pode passar. O som, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Como a gente falou, a gente não faz o som dentro da Bragg, né? Quem faz o som da gente é a Punk. Mas o que acontece no nosso processo com a Punk? A gente faz uma reunião de experimentação para criar o conceito sonoro. E aí, essa reunião é basicamente eles botando sons de instrumentos e coisas para falar, esse som faz sentido para o jogo? Esse som faz sentido? Ah, não, esse acho que não tem nada a ver. Ah, esse já tá mais legal.
Ah, colocar um triângulo, faz sentido pro jogo? Ah, acho que faz sentido. Colocar uma guitarra elétrica, acho que não ficou legal. E a gente vai experimentando mesmo, ouvindo, até eles falarem, não, já entendemos o conceito, e vamos trabalhar em cima disso. E aí eles começam a produzir os assets, que são tanto as trilhas sonoras quanto os efeitos sonoros. E aí a gente manda exatamente assim para eles. Faz um som tipo cachau. E aí eles entregam um som tipo cachau. O que é um som tipo cachau, vocês vão ter que perguntar à galera do som. Porque, aparentemente, para você trabalhar com som, você tem que ter uma grande habilidade de interpretação, entendeu? Porque coisas chegam que nem às vezes a gente sabe como é que a gente explica, entendeu? É muito pela... é mais ou menos assim. Eu quero sentir isso. Se vira. Faz eu sentir isso. E aí, novamente, a gente vai para os testes e juices, que é adicionar uns sonzinhos depois no final, tipo, agora tá gostosinho. Ai, coletei esse negócio. Nossa, que delícia. Eu vou coletar vários para poder ficar ouvindo, sabe? Próximo. Bom, com relação ao fluxo de programação, a gente vai ter primeiro o desenvolvimento das mecânicas com placeholders, que é basicamente imagens que não são, definitivamente não é arte do jogo. Normalmente é feito pelos próprios programadores, então fica lindo, como vocês podem imaginar. E aí a gente faz basicamente a estruturação das mecânicas nesse momento. Faz o quadrado roxo lá andar na tela, faz uns inimigos vindo e batendo, faz essa parte de estruturação da mecânica do jogo como um todo. Depois disso, a gente vem para a parte de implementação das sprites, que são a arte do jogo. Então essa parte aqui meio que mistura programação com tech art, que é uma especialidade, digamos assim, é alguém que está entre a arte e a programação e que vai fazer com que o que está planejado na equipe de arte funcione dentro do projeto, tem que programar para que aquilo dali faça sentido e que de fato aconteça como foi imaginado, o que dá bastante trabalho, inclusive. Então a gente vai para essa parte de implementação. Depois da gente implementar as artes, como a Eduarda falou, a equipe de som precisa de uma referência muito clara de como é visualmente o jogo para poder fazer os sons. Então, depois da gente implementar essas sprites, a gente passa para o som, volta, e agora a gente vai implementar os sons e trilha sonora. Depois disso, o de sempre. Testes, correção de bugs, né, correção de erros e juices para deixar o jogo com o molho. Gente, quem tiver perguntas, anotem para vocês não esquecerem, tá? Porque agora a gente vai entrar de fato no jogo. Então, história do jogo. O que é que tem a ver Lídia e Sete Pele? Quem são essas queridas, né? Não era um jogo sobre um gato no cangaço? Então, na verdade, a história do jogo começa com uma história de amor. Por que não? E a história de amor entre Lídia, que é essa cangaceira daqui, e Sete Pele, que é a vilã do nosso jogo. Um belo dia, Lídia, que é a líder do bando do cangaço, né? Uma cangaceira valente, muito admirada e temida pelas pessoas ao redor, conhece Sete Pele e elas se apaixonam, vivem um romance ali. Só que Lídia, o negócio dela é ir pra guerra, entendeu? O negócio dela é meu bando, meu cangaço, bora sair matando todo mundo. E Sete Pele queria o quê? Não, quero viver aqui um negócio de um romance. Que negócio de guerra, mulher? Vem pra cá. E aí Lídia não quis. E aí Sete Pele falou, ó, ou você fica comigo, ou você fica com o seu bando. Não vai estar dando certo esse negócio de dividir. E aí Lídia falou, você tá maluca? Vou ficar com o meu bando. E aí, meu filho, provocou a pessoa errada. Porque esta querida enlouqueceu e falou, já que você vai ficar com o seu bando, eu vou botar uma maldição no sertão inteiro e vai todo mundo agora caçar você e seu bando. Se vira. Começa uma bela história de amor, né? Enfim, termina em tragédia. E aí, vemos para a parte da bênção. Porque com toda a maldição, tem uma bênção. Quando ela joga essa maldição no sertão, a queridíssima aqui, benzedeira, que se chama Mãe Voinha, longa história esse nome, para ajudar o bando do cangaço, né? Ela vira e fala, ó, eu vou dar uma bênção para todo mundo aqui, para cada cangaceiro, para vocês conseguirem combater essa maldição no sertão. E aí, tinha um membro especial nesse bando, que era um gato. E não era um gato de estimação, ele era um membro do cangaço mesmo. Ela falou, para você, gatinho, vou dar uma bênção especial. Quando chegar a noite, você vai se tornar homem. E você vai conseguir combater a maldição do sertão na forma de gato e na forma de homem. Não é meio nada, é 2 inteiros. Mas cada dom carrega um fardo. Se um algo ganhar, o outro há de deixar. E isso explica a mecânica do jogo, inclusive. Tá, e aí isso é o que justifica, inclusive, a mecânica principal do jogo, que a irmã vai explicar, que é a dualidade entre homem e gato, que é o mesmo personagem, só que um é de noite e outro de dia. Bom, dito tudo isso,
é hora de fato, começar a trabalhar agora na organização do projeto como um todo, e o que é que vai ser feito, e o que vai ser feito, e quando vai ser feito. Então está na hora da gente escrever o famosíssimo GDD, Game Design Document. É a hora em que a gente vai organizar todo o projeto em um documento vivo. Eu sempre chamo o GDD de documento vivo porque ele vai ser desenvolvido enquanto o jogo está rodando também. É claro que a maior parte da escrita é feita no começo, né, preparando o projeto como um todo, mas é natural que o jogo vai sendo alterado, melhorado, né, conforme a gente vai fazendo o playtest, a gente vai adaptando o projeto e aí o GDD ele vai se mantendo e atualizando conforme o jogo vai sendo desenvolvido. Como ele disse, é um documento vivo, ele acompanha todo o projeto e por isso ele é um documento vivo. A gente organiza o GDD no ClickUp, que é uma ferramenta onde a gente consegue organizar melhor. GDD dá para fazer em um monte de lugar, acho que a maioria aqui já sabe disso. No nosso caso, especificamente, a gente organiza no ClickUp, porque é a nossa central de conteúdo e a central de tarefas. Então fica mais fácil para todo o time ter acesso e todo mundo saber o que está rolando. E é gratuito, tá? E é gratuito, isso é muito importante. E aí a gente também consegue organizar, como vocês podem ver aqui no GIF, que são várias páginas, né? Então a gente consegue organizar o conteúdo de forma mais clara e você vai navegando. Então, não sei o que lá, cordelista, tem cordelista no meio do texto. Você clica em cordelista, vai para a página do cordelista. Carta, você clica em carta, vai para a página de cartas, que explica como é que as cartas funcionam, como é que essa mecânica funciona. Então, dessa forma, a gente consegue organizar muito melhor o projeto. E esse também é o momento de definição dos escopos. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem várias etapas do desenvolvimento? Então, para a PNAB, a gente vai desenvolver o protótipo. Depois disso, a gente vai desenvolver mais conteúdo e chegar em Early Access para poder colocar o jogo em venda antecipada. Depois disso, a gente vai publicar o jogo. Depois disso, a gente vai adicionando mais conteúdo, DLC e expandindo o universo do projeto. Então, essa definição dos escopos a gente faz agora também. Rapidinho, por que isso tem que ser pensado no início? Porque, por exemplo, ele não citou que a gente pretende colocar DLCs. Mas tem coisas das expansões que a gente precisa começar a programar agora. Porque se a gente deixar para colocar depois que o jogo estiver pronto, vai ser uma dor de cabeça enorme no código, do que só já deixar o sistema pronto e só não usar. Então, tudo isso tem que ser pensado do que você pretende com o projeto. Claro que as coisas mudam e a gente pode só depois pensar em fazer algo, mas o ideal é que a gente já deixe planejado para onde a gente quer chegar com esse projeto. E então a gente chega no Game Loop, que é basicamente a estrutura do projeto, o fluxo do jogo como um todo, certo? E agora vocês vão conhecer de fato o gato no cangaço. A gente tem a tela inicial, o load, e a gente entra no acampamento. Aqui, de fato, começa o jogo. No acampamento, o jogador ele vai acordar e encontrar outros NPCs, onde ele vai poder fazer melhorias, escolher qual é a arma inicial dele, trocar dinheiro que ele consegue nas batalhas por melhorias na benzedeira, e aí ele vai conversando com os NPCs, desbloqueando novos NPCs conforme ele vai avançando no jogo. E esse é um momento meio que de planejamento antes da guerra, digamos assim. E então ele vai para o Badog, que é a ferramenta, vocês vão entender melhor mais para frente porque é um Badog. Ele vai para o Badog e inicia de fato a peleja, onde a gente vai começar a run, né, a partida de fato do jogo. E aqui a gente tem um game loop principal, é onde o jogo vai acontecer repetidamente. A gente joga de dia como gato, então a gente tem que vencer os inimigos, derrotar os inimigos para ganhar pontos de bênçãos por derrotar esses inimigos. Acabou o período do dia, que é temporal, vai durar 1 minuto, acabou o período do dia, a gente vai para a fase de planejamento, onde a gente recebe algumas cartas e aplica essas cartas para montar a nossa build. Eu não sei como é que eu traduzo build para português, mas é a estrutura... Sua configuração. A configuração da sua partida ali, das armas que você está carregando, quais são as melhorias que você está fazendo. Então, ali no planejamento você vai fazer isso, aplicando cartas, e para gastar essas cartas, para aplicar essas cartas, você gasta os pontos de bênção que você ganhou batendo lá nos inimigos. Nesse momento, você vai aplicar uma carta boa e uma carta ruim. Uma para gato e uma para guto, e você vai escolher e ir equilibrando. Então, por exemplo, eu quero deixar o gato com uma arma nova, então é uma coisa boa. Para isso, eu preciso aplicar uma contrapartida negativa em guto. Então, ele pode, por exemplo, ficar mais lento, sei lá. E aí você vai aplicando as cartas e equilibrando os dois lados. Se você deixar um muito forte, o outro vai ficar muito fraco. Então, você tem que ir equilibrando.
Depois do planejamento, a gente joga de noite, a mesma coisa, só que com o Guto, e entra nesse ciclo infinito. Então, noite, planejamento, dia, planejamento, noite. Não é infinito, minto. Na verdade, ele vai durar 30 turnos. E depois dos 30 turnos, você vai lutar contra a Sete Pele, que é a vilã do jogo, certo? Se você conseguir vencer, você ganha a partida. Se não, você vai morrer em algum momento, e aí também acaba o ciclo e você volta para o acampamento. Isso. Uma curiosidade, inclusive, o nome do homem ficou Guto porque o artista escreveu gato, né, sem botar o traço do A, botou um A assim, e aí na hora de escrever Guto ele só inverteu. Aí ele chegou já com o nome pronto. Ah, esse aqui é gato, esse aqui é Guto. E por que Guto? Que nome estranho para um cangaceiro, né? Guto. Aí ele, porque se eu inverter o A, dá Guto, vai ficar Guto. Pronto, ficou Guto. Ninguém discutiu mais. Irrefutável, e é isso. E aí outra observação só. Eu posso deixar o gato muito, muito forte e o Guto muito, muito fraco? Sim, você pode. Mas você provavelmente vai morrer quando chegar à noite. Então, escolhas, né? Tá. Outra coisa que tem no GDD é sobre a direção de arte, né? Isso aqui são algumas opções de como a gente estava fazendo o estudo do gato e do Guto. Aí a gente ficou com a primeira. E o que é que contém nesse GDD de arte, né? A gente coloca todas as referências artísticas que a gente tem. Não dá para ler aqui, mas aqui tem algumas referências de estilogravura, como J. Borges, Pedro Negro Índio, Hansen Bahia. Temos outras referências como Jaime Figura, que é um artista, que inclusive faleceu recente, né? E aí ele tá como referência na criação de personagens pela fusão de elementos, porque ele fazia, né, aquelas fantasias, aquelas obras de arte misturada com latão, com vários materiais, assim, que geralmente são negligenciados, né, jogados no lixo. Cordel Encantado, a novela, porque tem essa dramaticidade, essa coisa do cordel mesmo, né, uma coisa bem poética. Ali embaixo a gente tem também algumas referências. Aqui não dá para ler aqui. E aí aqui tem o estudo das cores, né? Porque apesar da estilogravura geralmente ela ser apresentada em preto e branco, no jogo ficou um contraste muito alto e estava muito desconfortável de jogar, né? Por ser tudo preto e branco. Então a gente optou em colocar bege e marrom escuro, que olhando assim não parece, mas deu uma diferença muito grande na hora de você jogar, né? Não é desconfortável agora jogar. E aqui a gente também foram uns testes de cores, um legalzinho, né? Enfim. A gente colocando várias bolinhas para ver o que é que funcionava, porque tinha que funcionar tanto de dia quanto à noite, né? E a gente acabou optando por 4 cores, que é o vermelho, laranja, verde e azul, mas elas são cores pontuais, tá? Elas não é colorido o jogo, eles têm pontos de efeito de ataque, alguns inimigos, algumas coisas têm pontos de cor para chamar a atenção e também dá uma folga visual, né? De você ver tudo bege e marrom escuro. Tá, esse aqui é o manual, que é o manual de arte, a gente chama de manual. E basicamente o manual também está no GDD, tá? E ele diz tudo, todas as regras que tem no jogo. Então, como desenhar os personagens, qual o tipo de traço, qual o tipo de pincel que usa, como fazer as texturas, quais texturas são permitidas dentro desse jogo, quais as cores que a gente utiliza, como utilizar essas cores. Então, tudo está nesse manual. Preciso criar qualquer coisa para o jogo. Lê o manual, você vai ter um claro direcionamento de como você pode fazer isso. Pode passar. Tá. Divisão do projeto. Quando a gente começou a fazer esse projeto, geralmente, quando você tem um jogo de fases, você começa a fazer fase 1, fase 2, fase 3, né? E você vai progredindo à medida que você vai criando as fases. Isso não é um jogo de fases. Então a gente pensou, como é que a gente pode dividir o projeto para desenvolver ele por partes e finalizar essa parte para mover para a próxima. Então a gente dividiu em acampamento, né? Que é esse lugar, é o coração do bando. É o lugar onde você está seguro, você está descansando, você está planejando ali o que você vai fazer. Pô, será que na última eu morri porque meu gato ficou muito fraco, então eu vou botar meu gato mais forte aqui. Você está lá com calma, na sua paz. Depois temos a peleja, né, que é a batalha em si. Então a gente dividiu para fazer apenas a peleja. O planejamento, que é a fase mais complexa do jogo, que é o que a gente mais precisou do X, inclusive, e que é a fase que fica dentro da peleja, que é o momento de planejar as cartas que você vai escolher, o que você vai colocar de bom ou ruim para gato e guto. A gente fez isso separadamente. E, por fim, adicionar conteúdos e as telas gerais. Então, colocar a tela de configuração, colocar a tela inicial, adicionar mais cartas, adicionar mais inimigos. Tudo isso são conteúdos. Então, a gente dividiu o projeto dessa forma para que a gente conseguisse direcionar esforços e perceber as entregáveis, né, que a gente ia fazer. Começando com o acampamento, tem bastante arte para vocês olharem, gente. Aqui
Foi um dos primeiros rascunhos do acampamento, não dá pra ver muito bem, mas aqui tem escrito 12, 18, 15 e 21, que isso aqui é um relógio. A gente pensou, bom, supondo que aqui no meio está o início da peleja, né, o início da batalha, como a gente faz que o jogador consiga passear pelo ambiente do acampamento sem que fique nada muito distante um do outro e que os pontos vitais estejam em locais diversos, né, para que a gente obrigue vocês a passear pelo acampamento. Então, aqui em cima, em 12 horas, ficou a benzedeira. Aqui embaixo ficou o calango, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui ficou a armeira, que é onde você vai ver as suas armas. E do lado de cá tem o cordelista, que é a wiki do jogo. Aí a gente foi evoluindo os rascunhos, chegamos nesse resultado aqui em preto e branco. E aí depois a gente já só ia colorir, né? Aí mudamos tudo e chegamos, ficou assim. Porque é sobre isso. Esse daqui é o Badog, que é como você entra na peleja. Tá? Então você interage com o Badog e você é arremessado para a peleja. Aqui a gente tem o concept, né, do calango, que na verdade é uma calanga. Na verdade, assim, é não binário, entendeu? Porque o nome ficou Josefina. E a gente chama de Zefina. E aí, enfim, dualidades, gente. É sobre. E aí, ele era bem mais simplão. Quando a gente foi adaptar para o estilo de arte que a gente definiu lá no manual, ele foi ganhando outra forma. E aí, se você reparar, a diferença desse de baixo para o de cima é que ele ficou com um olho gigantesco. Só que a gente achou muito mais carismático ter um bichinho com um cabeção e um olhão do que a gente prestar mais atenção na forma dele como completo. Aqui tem os outros personagens do acampamento que já estão prontos, né? Que é a armeira, o cordelista, a benzedeira e o calango. Pode passar. Tá. A benzedeira, né? Como eu falei, todos esses NPCs, eles têm telas que você interage, você compra, né? É a parte roguelike mesmo da coisa. Na benzedeira, como ela tem esse conceito de, né, folhas, inclusive ela está embaixo de uma árvore, aparecem umas plantinhas aqui quando você vai interagir com ela. Então, todos os atributos a gente colocou em formato de plantas. Tem a descrição, claramente, né? E aí, aqui você compra com réis, que é a moeda que você também ganha na peleja. Você compra para poder aumentar. Por exemplo, aumente o número de rerolls atual. Aí, atual é 0, melhorando 1. Aí, você vai comprando. Pode passar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas das bênçãos que a gente gosta. Primeiro, o alfazema. Aumenta o número de espaços para itens passivos. Aqui é quando a gente pensa como que a gente coloca a nossa cultura, a nossa identidade, as nossas referências, as nossas vivências dentro do jogo. Para além de ser um jogo de cangaço, né, enfim, que é bem já regionalizado, como que a gente faz isso? E aqui que entra o surto da parte criativa, tá? Eu tô falando surto porque tem coisas que não vão fazer sentido, mas pra gente faz, e o importante é a piada no final. Alfazema aumenta o número de espaços para itens passivos, tá? O que é um item passivo? É aquilo que você não escolhe ativar. Ele simplesmente vai estar lá acontecendo. Tal qual quando você passa no Carnaval de Salvador e passa o bloco dos Filhos de Gandhi. É uma ação passiva ou ativa você receber um monte de alfazema em cima de você? Passiva. Você não escolhe, eles simplesmente vão jogar perfume alfazema em cima de vocês. E por isso a gente colocou, inclusive, o frasco do perfume. Isso vai aparecer para todo mundo que vai jogar o jogo? Não, mas pra gente que desenvolveu, é uma graça a mais, entendeu? Segunda coisa, pé de café. A gente associou a café tudo de velocidade no jogo, então aqui aumenta a velocidade de movimento. Mas na hora da arte a gente quis fazer uma graça e colocou o pé de café correndo, né, com os pezinhos. O boldo baiano. Eu não me lembro o que tem a ver com o espaço de modificadores, para ser sincera, mas o boldo, se eu não me engano, é uma planta chilena e existe o boldo baiano. Ele falou, beleza, mas como a gente vai deixar claro que esse boldo é baiano e não chileno? E aí colocamos o boldo jogando capoeira. Que surtos, né? E por fim, esse aqui eu acho mais engraçado, também é um grande surto, temos a catuaba silvestre, que aumenta o número de ressurreições. E aí, tem até uma garrafinha aqui para ilustrar, porque é em homenagem a uma bebida, né, que se chama catuaba selvagem, para quem não conhece, e que, dentro do nosso time, a gente começou, rapaz, se você já bebeu isso aí e tá vivo, você ressuscitou. Então, ficou a homenagem, né? A gente não botou catuaba selvagem por causa dos direitos autorais, aí ficou catuaba silvestre, mas fica aí a homenagem. Pode passar. E a tela de Badog, gente, que eu expliquei, ó. Essa aqui no cantinho, é como o X entrega pra gente, né? Eles entregam só as blocagens, a organização, como fica na tela. A gente cria a arte, que é assim que ficou. Inclusive aqui, mais uma forma de colocar a sua cultura dentro do jogo. Os níveis de dificuldade ficam de boa, no grau, barril e barril dobrado.
Ah, não vou entender esse linguajar. Tudo bem, você pode acompanhar pelas bolinhas, dá pra você entender qual é mais difícil, qual é mais fácil. E pela descrição embaixo, que diz inimigo 20% mais fraco. Enfim, ele fala o que é que tem nesse nível de dificuldade. E ali é o gato sendo arremessado. Bom, então, passado esse processo todo do acampamento, a gente vai agora para a peleja. A gente foi arremessado e agora a gente está no meio do sertão, enfrentando os inimigos, que são os bichos de 7 pele. Aqui a gente está um pouco sobre o concept e estudos para a peleja. Aqui a gente tem um primeiro grande problema que a gente teve, porque inicialmente o gato seria à noite, né? Porque é um animal mais noturno e tal. Porém, é um gato preto. E aí, à noite, é tudo preto também. E aí ia ficar muito ruim a visualização do jogo. Então a gente decidiu colocar o gato de dia e o guto à noite, para poder ter um contraste melhor, o jogador conseguir enxergar e entender o que está acontecendo na tela. Outra coisa que a gente tinha planejado inicialmente é que teria uma borda aqui, ó, estão vendo? Para poder fazer tipo uma moldura do que você está enxergando dentro da peleja. A gente desistiu disso, a gente achou que não ficou tão legal, então a gente acabou passando por esse projeto, por esse processo e seguindo adiante. Aqui a gente já tem algumas artes finalizadas do dia e da noite. E eu acho que esse foi um dos maiores desafios para a equipe de arte e para a equipe de programação também, que é lidar com essa dualidade de dia e noite. Tudo precisa funcionar em contrastes opostos. Então é muito difícil você fazer essa adaptação e a gente foi adaptando conforme a necessidade. Então algumas casas a gente adaptou de uma forma, outras de outra, conforme funcionasse melhor para o que a gente está querendo passar ali de narrativa e representação do objeto. E aqui embaixo a gente tem também, de novo, essa dualidade de dia e noite com relação à HUD, né? Quais são os elementos ali do que não é do jogo, o jogo de fato, né? A visualização, para o jogador entender o que está acontecendo. Aqui entra a galera de programação. Claramente, não foi uma pessoa de arte que fez isso, né? Está lindo, tá? Quem reclamar... não dá pra ver, mas tem uma carinha dentro desses rostinhos, essa carinha feia, dentro desses quadradinhos. Que são os inimigos, claramente. Obviamente, são os inimigos do jogo. Né? E aí a gente tem aqui um primeiro rascunho com a câmera errada, né? O zoom está muito maior do que deveria, os inimigos estão vindo muitos, a gente tem muito cenário. Aqui um pouco mais à frente, mas ainda no nível de protótipo, com algumas coisas no cenário ali, a câmera já foi ajustada, algumas coisas ali sendo coletadas, já o jogo avançando. E aqui a gente tem o resultado final de dia e de noite, ficou assim a arte do jogo. Planejamento. Aqui é onde eu chorei muito com relação à dificuldade. Porque desde o começo a gente sabia que esse seria o processo mais difícil dentro do jogo, a parte mais complexa de tanto de desenvolver quanto de jogar. Então, por isso, a gente fez a contratação de uma equipe de UX externa do estúdio. A gente contratou 2 profissionais de UX, principalmente para fazer esse planejamento, da fase de planejamento, de como é que ela vai funcionar, como é que o jogador vai interagir com tudo que precisa ser feito aqui. Então, aqui a gente tem os primeiros rascunhos da UX. Aqui estão as cartas que o jogador recebe, aqui as cartas que já estão na mão, na verdade, aqui em cima as cartas que o jogador vai receber. Aqui a gente tem o inventário, quais são as armas, itens, modificadores que são equipados em gato e guto. Aqui é quando a gente vai equipar uma carta, como eu disse, você coloca uma boa e uma ruim, então uma para gato e outra para guto, você aplica aqui para poder ativar as cartas. E aqui embaixo a gente já tem os primeiros rascunhos, que já é uma arte bem avançada, inclusive para o que ficou, de como é que ia ser já agora com a arte do jogo, né? Transpondo o planejamento aqui para o que de fato vai para o jogo. E agora a parte de programação. Isso aqui eu sofri muito, gente, para fazer. De verdade, deu muito trabalho. Que é a parte de interação das cartas. Então aqui com o placeholder, né? Que é você navegando entre as cartas, selecionando, ela expandindo, tendo toda uma animação fluida para você navegar entre as cartas. E aqui embaixo a gente tem já com a arte sendo implementada. Então não tem nada ainda, né? Não tem imagem, não tem texto dentro das cartas, mas aqui eu já estou interagindo de fato como vai ficar o jogo. E este é o resultado que temos hoje, que ainda não é o final, mas já está bem mais avançado. Aqui, ó, quando vocês percebem que quando eu coloco uma carta, tanto ou em gato ou em guto,
ele seleciona quais são as cartas que eu posso utilizar. Então, se eu selecionar... Deixa eu... Vai, agora. Aí, selecionei, ele ficou só com as vermelhas possíveis. Ou seja, você colocou uma boa, você tem que colocar uma ruim agora. Se eu colocar uma ruim, ele diz que eu tenho que colocar uma boa. E aí você escolhe as cartas e depois de escolher, você aplica elas para ativar. Por fim, ainda aqui nessa parte de planejamento, você tem a informação do que está equipado. Então, se eu clicar lá no gato, isso aqui não é uma arte do jogo, a gente está implementando isso essa semana, inclusive. Mas aqui está a imagem do gato, né, selecionado, e conforme vai ter várias coisinhas aqui do que está equipado em gato, você pode ter mais informações sobre esse elemento que está equipado. Tá. Voltando para conteúdo e como colocar essa cultura da gente na narrativa do jogo, né? Eu trouxe algumas cartas aqui, bem legais. Eu vou precisar da cola das descrições delas. Mas começando aqui, isso aqui é uma carta chamada Toque de Midas, tá? E ela é uma referência a um jogo da gente que nunca foi lançado, que se chama Midas Touch. E a gente sempre coloca uma graça dessa, umas referências a jogos da gente no meio dos nossos jogos. E aí ficou a patinha do gato tocando numa pera de ouro ali. Aqui é lambida de cobra, não é? Lambida de cobra, que é mais 10% de frequência de críticos a cada item de folclore equipado, e por isso que a cobra, inclusive, tem um desenho inspirado no Boitatá. Mas tem uma história por trás disso aí, que a gente estava pesquisando. Tem uma frase, que é uma expressão, né, que é mais ligeiro que lambida de cobra. E aí por isso que é frequência de crítico, né, uma coisa rápida. E também tem uma história sobre uma cobra, uma lenda, na verdade, né, sobre uma cobra que supostamente, né, roubava o leite materno das mães, deixando os bebês desnutridos. Pois é. Aí temos aqui a gaita, né, que é um item, gaita benzida é o nome, que é um item que concede mais 1 de ressurreição e tem referência ao Alto da Compadecida. Quem pegou a referência, pegou. Aqui temos, não sei se vai dar para ver, mas isso aqui é a carta chamada Pão Duro, que concede mais 20% de ganho de réis, que é dinheiro, para cada item de barro equipado. Aqui do lado temos... vou ter que vir para cá, né? Deixa eu pegar minha pesca aqui. Aqui do lado temos a Praga da Cuca, que dá menos 10% de pontos de bênção se tiver 2 ou mais itens de folclore equipado, por isso que tá a Cuca. Aqui, Pacto Antigo, tem um disco de vinil escrito Chacho, com os números 666. Com os números 666. E aí você ganha mais 10% de área de ataque para cada item ancestral equipado, porque isso aqui é ancestral. Temos esse daqui, que é o Couro Vai Comer. Eu acho que ele é meio autoexplicativo. Mas, enfim, mais 5% de velocidade no movimento para cada item de couro. Aqui embaixo, o gatinho apaixonado, temos Fogo de Palha, menos 15% de duração das armas para cada item ancestral. Aqui temos Pano para Manga, mais um número de projétil para cada item de tecido equipado. Aqui temos Pagar o Pato, literalmente pagando o pato, que é menos 10% de ganho de réis para cada item de osso equipado. E, por fim, temos o Amasso do Diabo, que é inspirado na expressão o pão que o diabo amassou, que é menos 5% de sorte para cada item de prata equipado. Tem um também que não está aí, que eu gosto muito, que se chama 3 Pulinhos, que é uma carta que dá sorte. E a imagem é de um santo dando um pulinho assim, tal qual a história do São Longuinho, né? São Longuinho, e aí você ganha sorte para achar o item esquecido. Então, isso aqui, gente, é um compilado de coisas que a gente tem de referências no nosso dia a dia. Nem tudo aqui é assim, tem referência de folclore, mas tem muitas referências de expressões populares que a gente fala, que a gente gosta e falou, não, faz todo sentido colocar aqui, vamos colocar. E aí que vem um ponto importante. Se o jogo é seu, quem vai dizer para você que você não pode fazer? Então, por que não, né? E aí a gente vai lá e coloca. E assim, o nosso jogo tem uma pegada bem cômica também, pode passar. E a gente sempre preza para, no final, pelo menos dar uma risadinha com alguma coisa. Bom, a gente tem... Como a gente falou, a gente sempre faz muito parte de playtest, de testar o jogo tanto internamente quanto com a comunidade em geral. Né? A galera que seguia a gente é aberto, o Pitaco Lab, que é a nossa plataforma de playtest. Por que é que a gente testa jogos? É muito importante a gente testar jogos porque testar é diferente de jogar. Quando a gente fala de
de playtest, a gente normalmente fala sobre analisar o que de fato está acontecendo. Então, os jogadores, eles têm um objetivo de aproveitar a experiência e não necessariamente de testar e analisar o que está acontecendo ali. Então, é muito importante a gente ter essa separação para que a gente consiga entender que a parte de jogar, de fato, tipo... É porque muitas vezes a gente tem essa noção de que playtest é tipo, eu vou... beta tester, a profissão beta tester é tipo, vou ficar jogando ali o resto da vida e vai ser super divertido. E não necessariamente. Porque a parte de playtest é justamente você fazer essa indagação de pensar em coisas que não necessariamente são óbvias. Por exemplo, eu posso ter o objetivo de chegar até o lado de cá. Eu posso simplesmente fazer o caminho mais rápido, que é o que eu fiz agora, mas eu também posso ir dar a volta, ir lá fora, voltar e depois chegar aqui. Então, eu posso, como playtest, o ideal é que eu faça todas essas possibilidades para, de fato, testar o jogo e ver o que os jogadores podem, talvez, realizar. E por que é que não dá para só a equipe de desenvolvimento testar o jogo? Porque você sabe o que você tem que fazer. Então, é muito mais difícil para você, que conhece o jogo, que fez o jogo, identificar quais são os problemas do seu jogo, do que uma pessoa que joga lá, toma aí, joga. Me ensina aí. Não, se vira. Se você não souber, o erro é meu. Se você não entender, o erro é meu. Aí você deixa a pessoa jogando. Vim por aqui. Inclusive, teve um playtest que a gente fez que a gente descobriu que dava para você não matar o inimigo e ativar uma plataforma em outro jogo. E sendo que, tipo... Quando a gente fez o jogo, era pra você matar o inimigo, pegar a cabeça do inimigo e acionar a plataforma. Aí o menino era super paz e amor, ele falou, não quero matar esse cara, não. Aí ele atraiu o inimigo, deixou o inimigo parado em cima da plataforma e conseguiu fazer. Eu fiquei chocada, fiquei, meu Deus, o menino elevou o nível aqui, pô. Nem a gente pensou nisso. Mas assim, é bem interessante você ver pessoas jogando, inclusive. E coletar dados, né? Por que coletar dados? A gente precisa identificar esses furos na gameplay, o que é que tá errado, o que é que a pessoa não entendeu, o que é que não tá claro, o que é que tá ruim mesmo. E pra gente tomar decisões embasadas, pra melhorar a experiência do jogador, a gente precisa de dados. Não dá pra gente tirar tudo do sovaco. Algumas coisas dá, mas não tudo. E justamente aproximar, né, o jogo que a gente está programando da visão que o jogador final vai ter. Então, a gente acha que o jogo é uma coisa, mas o jogador está recebendo outra coisa. Então, a gente tem que entender que jogo eles estão recebendo e não o jogo que a gente está produzindo. E aí a diferença é entre opinião solta e playtest estruturado. O que a gente faz é playtest estruturado. Opinião solta é vocês testarem agora o jogo da gente e falar, achei legal, obrigada. Achei lindo, obrigada. Muito difícil. Ok. E aí? Né? Faltou alguma coisa. O que é que eu consigo fazer com achei legal? O que é que eu consigo fazer em cima do jogo com achei difícil? Nada. É ótimo o comentário, é um ótimo, mas assim, não consigo fazer nada com isso. No playtest estruturado, a gente tem métricas de comportamento. A gente vê o que você fez no jogo. Quanto tempo de tela você ficou no jogo. Se você conseguiu ou não passar ou matar um inimigo. Então, mesmo que você não me diga nada, eu vi o que você fez. Então, eu sei onde está o meu erro. E no final, é claro, dados, observação, mais entrevista. Então, a gente coleta esses dados, a gente observa e a gente pergunta para vocês, aí, você conseguiu entender isso? Consegui. Não, não consegui. Então, ok. Se a pessoa não... X pessoas não conseguiram. Então, talvez eu tenha um problema com isso daqui. Pode passar. Agora, falando sobre futuro. A gente está indo para o final agora da nossa conversa. Depois que a gente encerra o ciclo de PNAB, o ciclo de laboratório, nesses playtests que a gente está desenvolvendo e que a gente está começando agora a ficar nessa área mais focada, de fato, em playtest. E aí, depois disso, para onde é que vai o projeto? Como é que a gente finaliza ele? Como eu disse, desenvolver um jogo é muito caro. Então, hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer esse aporte da grana necessária para finalizar o projeto internamente com os recursos do próprio estúdio. Então, normalmente, o que se faz no mercado, quando se tem nessa situação, é procurar outros tipos de editais de financiamento, ou ainda, o que eu diria ser o mais comum e que é universal, porque funciona para o globo inteiro, é você procurar uma publisher, que é uma empresa. Uma empresa, obrigado. É uma empresa que tem muito conhecimento de mercado e que vai saber quais jogos vale mais a pena eles apostarem, e eles vão colocar uma grana para finalizar o jogo. E depois, além dessa parte de aporte financeiro, eles também têm todo o conhecimento de marketing, de canais de influencers, de publicidade, para fazer o jogo de fato engajar no mercado
o timing de lançamento, que é muito importante também, qual é o período do ano ideal para lançar o jogo. Então, aquele jogo específico, considerando todas as métricas de mercado e tudo mais. Então, uma publisher é essa empresa que vai fazer esse processo e que a gente, agora que a gente está finalizando, a partir do mês que vem, que a gente vai finalizar essa parte de playtest e de desenvolvimento dessa build inicial, desse projeto, desse protótipo inicial, a gente vai agora procurar uma publisher. E, para isso, a principal coisa que a gente utiliza como argumento, além, claro, do jogo em si, de ser um jogo que está alinhado com as tendências do mercado, é também número de tração, principalmente por lista de desejo, wishlist na Steam. Esse é o momento de eu mendigar o wishlist para vocês. Então, por favor, leiam o QR Code, adicione o jogo na lista de desejos. E, inclusive, a gente vai dar alguns brindes no final. Eu vou colocar o link do PPT também, para ficar mais fácil de vocês lerem o QR Code, se vocês não conseguirem ler agora, tá? No final. Mas a gente também vai dar alguns brindes para quem mostrar pra gente que adicionou o jogo na lista de desejos, tá? Então, temos bottoms, temos cartazes e adesivos. Quando a gente chegar lá, a gente vai organizar esse rolê. No final, tá? Tá, mas e é isso? Acabou? Publiquei o jogo, tá pronto? Não. Porque criar um jogo vai muito além de desenvolver um jogo. E isso aqui é uma parte que muitos desenvolvedores não prestam atenção, que é a parte do marketing, a parte da divulgação do seu jogo. Tá, mas eu não sou de marketing, e aí, o que eu faço? Rapaz, dá seus pulos, entendeu? Porque do que adianta você fazer um jogo que ninguém vai jogar se ninguém conhecer? Então você precisa jogar seu jogo no mundo e falar, galera, ó o meu jogo aqui, ó, por favor, joguem, olha que legal, testa aí pra ver se você gosta. E aí que entra a parte de influencers, por exemplo. Fazer parcerias com influencers, gente, é a melhor forma e a mais rápida, eu acho, né, de você conseguir pessoas que joguem seu jogo. Não tô falando de você chamar um Gaules da vida, um influencer gigantesco. Tô falando de você chamar pessoas que têm 10 mil seguidores, que têm até 5 mil seguidores, menos até, e que vão colar e vão testar seu jogo e falar, pô, gostei, vou divulgar aqui na minha live, vou divulgar aqui no meu Instagram, vou divulgar no meu TikTok. E aí, de 10 em 10, 20 em 20 pessoas, que cada um desses consegue pro seu jogo, eventualmente você consegue um público muito grande. E, principalmente, ocupem espaços, tá? Aqui tem várias fotos da gente, aqui a gente no Gamescom Latam, né, no Big. Aqui foi em um evento na UFBA, não foi? Foi. Expondo aqui coisas do gato. Aqui foi no Senai Smatec. Isso. Aqui e esse daqui de baixo foram em escolas. Então a gente também vai em escolas para que as crianças e adolescentes consigam perceber que tem jogo sendo feito aqui, que é possível sim desenvolver jogo e que não é uma coisa só de, sei lá, GTA V, GTA VI ou, sei lá, The Sims, sabe? Existem outros tipos de jogos que eles podem jogar que não seja Fortnite. Enfim, e aí ocupem espaços, inclusive para quem quiser. Fala do Bind aí, pro a Bind é o coletivo de desenvolvedores de jogos, agora a associação também. Nós somos, e aí eu falo nós porque eu sou vice-presidente também, coincidentemente. A Bind é a Associação de Desenvolvedores de Jogos da Bahia. A gente é um espaço colaborativo em que a gente consegue muitas lutas do setor através da associação. Por exemplo, na Paulo Gustavo, a gente ia ter 3 jogos para jogos de trás. Graças à briga da associação, a gente subiu para 6 jogos aqui em Salvador. A gente também negocia com os outros editais, né? Penab também teve dedo da Bind, sobre a estruturação do projeto, do que seria ideal para o mercado, além de inúmeras outras ações. Agora, inclusive, a Bind, nesse exato momento, está em exposição na Sencomp da UFBA. Então, tem várias ações acontecendo. Colhem desde agora, realmente faz muito sentido. Além de ter várias oportunidades de emprego também, que a galera, os estúdios, coloca lá, tô precisando de também. Estúdios, enfim. É bem legal e, por favor, colhem. Pelo bem de vocês, de verdade. Tá. Isso aqui é um slidezinho para quem, pô, tô começando agora, quero fazer um jogo, ou então já fiz um jogo, mas não deu muito certo. Quero umas dicas. Essas são as dicas, tá? Primeiramente, comece simples, porque é melhor um Flappy Bird na mão do que um GTA no papel. Registre tudo. O que vai diferenciar o seu projeto de um projeto amador para um projeto profissional é a documentação. Você precisa ter tudo escrito, tudo que você puder. Ai, mudei uma vírgula, escreve no GDD. Use ferramentas gratuitas. Você não precisa gastar uma grana
gigantesca com ferramentas pagas, tá? Tem muitas ferramentas gratuitas que vocês podem usar, inclusive a gente usa o ClickUp para gestão de tarefas e para colocar o GDD. Então, tem aqui Miro, Figma, enfim, várias. Conheça o mercado, né? O que é que o público do jogo que você está querendo fazer espera? Que tipo de jogos estão saindo do gênero do jogo que você está fazendo? Qual o valor que você pode cobrar? Qual o valor que se cobra nesse tipo de jogo? Tudo isso você vai descobrir conhecendo o mercado. E, por fim, erre rápido. Você vai errar muito, todo mundo erra, a gente erra muito. O importante não é você não errar, né? O importante é você errar rápido, perceber o seu erro e ir para o próximo erro. Então, pô, errei isso aqui. Ok, aprendi, próximo erro. Não é para pensar em acertar. Você vai errar, pô. É como você vai lidar com esse erro, sabe? E é isso. A gente vai finalizar a gravação agora, porque agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. E o slide, gente, tá aqui, ó, bragstudios.com/ppt/gato com G maiúsculo, UNEB. Vocês podem ter esse slide se vocês quiserem ficar depois.